né, da importância das Escrituras, de aprender mais de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Vamos aprender mais um pouco de Deus e que Deus possa, assim, nos dar discernimento. Então, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos mais uma vez na Tua casa, Senhor, para aprendermos mais de Ti, como diz esses versículos aqui que Paulo escreveu há tanto tempo para o irmão Timóteo. Ó Pai, que a gente possa, Senhor, sair daqui mais revigorado, mais consciente da Tua palavra, Pai, e que a gente seja cada dia preparado para falar de Ti para as pessoas que ainda não Te conhecem. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um que esteja aqui e suas famílias e também aqueles que estão assistindo em seus lares e aqueles também que irão assistir posteriormente essa palavra. Abençoa, Senhor, a diaconisa Rosane, que irá transmitir a aula de hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Oi, queridos, bom dia, paz do Senhor para aqueles que estão aqui conosco, a paz do Senhor para você também que está em casa nos assistindo, Deus abençoe. Vamos estar cantando uma canção antes da aula, louvando ao Senhor e pedindo a Deus que nos dê uma boa aula, um bom dia, que o culto hoje à noite também venha a ser uma bênção. Nós estamos felizes de estar à casa do Senhor neste domingo. Tem uma canção que diz assim: colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar, eu creio e confio em Ti, vou caminhar, não vou tremer, vou crer. Amém? Queridos, que essa canção realmente venha falar aos nossos corações. O refrão dessa canção diz assim, ó: Deus abre a porta para mim, há um lugar para mim. Vamos pedir ao Senhor que possa abrir as portas para que a gente possa estar em sua presença, em nome de Jesus. E coloque a sua fé no Senhor. Eu sei que existem momentos difíceis, dificuldades são grandes, mas quando nós confiamos em Deus, tudo fica melhor, tudo caminha melhor. Amém? Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar, eu creio e confio em Ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração de comunhão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Pai. Guia
guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não for mais olhar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar. Ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim. Ó Deus, abre a porta para mim. Altar. Ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Santo é o teu nome, Senhor. Somente a igreja. Deus, abre a porta para mim. Ao lugar que tem só para mim. Leva-me até agora. o centro. Leva-me até o centro do teu coração, do Senhor. teu coração. Mais uma vez, louve. Ó Deus, abre a porta para mim. Ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus. Ó Deus, abre a porta para mim. Ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim. Ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Santo, santo é o teu nome, Jesus. De comunhão. De comunhão. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja o teu Agradecido nome, seja o Senhor. nome do Senhor. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Estamos na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos cantar louvores a Ti, falar contigo. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos estudar a Tua palavra, Senhor. Recebe, Paizinho, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco, ó Deus, através do estudo que teremos daqui a pouco. Fica, ó Deus, com cada um de nós. Nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Pastor. Alô? Alô? Libera o som. Alô? 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 Som, ei, som. Às vezes a nossa oração está meio parecido com o microfone, né? Tem alguma sujeira, alguma interrupção ali que às vezes não permite que a nossa oração chegue ao trono da glória, né? Então aqui alguma sujeira que estava ali no plug me impediu de comunicar com a igreja.
Portanto, a gente tem que manter as nossas vias de comunicação limpas diante do Senhor, né? Para que a nossa voz chegue satisfatória na presença de Deus. Nós estamos na escola dominical nesta manhã. Agora nós vamos iniciar a nossa aula e as crianças podem sair com a tia Mariana. Manuelzinho também está ali. Manuel está acordando, né? Está quase despertado, ó. Tá chegando, olha lá, despertou, viu? Criança é bom que desperta rápido, né? A gente fica meio com o corpo cansado. Queridos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, que se dará nas cartas, paulinas, eu quero comunicar à igreja, né, que a nossa irmã Teresa partiu, né? A gente teve aí um momento de angústia na terça-feira, mas o sepultamento foi na quarta. E eu quero, já falamos isso no sepultamento na quarta-feira, mas eu quero trazer a família, né? O nosso abraço, né, de solidariedade. A Ana está aqui com a gente, Deus a abençoe. Ana, eu sei que não é fácil, são momentos difíceis, mas o Espírito Santo nos dá força de estarmos aqui cantando, alegres, felizes, sorrindo, porque é Ele que nos consola. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, talvez o louvor de hoje estaria triste, cansado e pesado, mas não. Deus faz com que o nosso louvor chegue a Ele com alegria no coração, porque Ele é que nos dá alegria. Embora no mundo a gente passe por aflições, assim disse o nosso Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Porque eu vou estar contigo até o final de todas as coisas. Então, o Espírito Santo esteja consolando a irmã, né? Que Deus esteja abençoando rica e abundante, não só a irmã, mas toda a família, né? O Luiz e a todos os demais. Depois eu recebi até umas mensagens, me fugiu a mente agora, de agradecimento, de a sobrinha, que estava lá também no sepultamento, agradecendo não a presença da igreja, mas a participação da igreja na vida da irmã Teresa, né? Porque ela sempre dizia, e é algo que marca o nosso coração, eu já citei isso lá no sepultamento, né? Da alegria dela de vir à casa de Deus, né? E isso é um diferencial para nós, e isso nos ajuda a entender um pouco melhor a nossa relação com Deus, né? Como nós estamos nos colocando diante de Deus e qual alegria que o Senhor tem colocado em nosso coração para fazer a sua obra. Então essa é a reflexão que nós precisamos trazer. Mas Deus, que é o nosso Consolador, console a igreja e a família, em nome do Senhor Jesus. Bom, depois eu faço aqui mais alguns anúncios. Temos também, vamos orar também pela nossa Ana, não a Ana, também vamos orar por ela, mas a Ana, a mãe a mãe da nossa irmã Thelma, né? Que está hospitalizada também, carece das nossas orações. Mas agora, no momento, nós vamos voltar ao objeto de motivação de nós estarmos aqui, que é estudarmos, é a escola dominical, não é? Os irmãos, nós vamos abrir o nosso panorama. Peraí. Você descobriu uma coisa agora aqui: se o celular tiver aqui, ele não abre. Você tem que botar na mão, tem que fazer com carinho, pegar na mão assim, aí ele sozinho ele não quer abrir. Ele é temperamental, essa é a palavra. Eu fiz aqui, ele não quis abrir não. Eu peguei assim, ele abriu. Carente, né, de afeição, de contato ali. Bem, a nossa aula eu havia preparado no notebook, porém eu vi agora que o notebook está em casa, então eu não vou poder utilizá-lo, porque o notebook ficou em casa. Então eu vou me esforçar aqui de ler
pelo menos o nosso texto base, na nossa, que é o estudo, né, do Novo Testamento, panorama do Novo Testamento. Vinícius, faz um favorzinho para mim, vê se consegue manter o telefone da tua mãe ligado, né, porque ele 10 segundos ele desliga, aí eu não vou conseguir. Eu abro aqui. Tem que deixar a tela ligada, né? Quer dizer, a economia de bateria vai desligando. Bom, nós vamos estudar hoje as cartas de Paulo. Curiosamente, Paulo, e é importante a gente observar isso, que Paulo, ele é responsável tirando os evangelhos que nós já estudamos, o restante do Novo Testamento, Paulo é responsável por aproximadamente 50% do conteúdo do Novo Testamento, tirando os evangelhos. Não, incluindo os evangelhos. Se tirar os evangelhos, ele é responsável por aproximadamente 70% de todo o conteúdo, tirando os evangelhos. Se a gente for separar por pessoas que escreveram, ele é responsável por quase 90% do Novo Testamento. Porque se a gente for ver, João escreveu 3 epístolas, Pedro escreveu 2, então aí são 2 pessoas, né? João também escreveu Apocalipse, então aí você vai juntando, se você for ver por pessoa, por personalidade, por individual, Paulo é responsável por 80% do Evangelho, do Novo Testamento. Vocês vejam, daí a importância... Conseguiu? Não, aí eu vou... tá aqui. Aí tem que chegar na mão. Ele é carinhoso. Bom, vamos lá. A tecnologia nos ajuda, mas em algum momento ela às vezes nos dá um nó, né? Bom, ele é responsável por 80% a 90% do Evangelho. Daí a gente observa a importância de estudarmos as cartas paulinas. As cartas paulinas, elas são divididas. O autor aí do nosso estudo, ele separou da seguinte forma, epístolas e cartas, fazendo uma diferenciação entre epístola e carta. Epístola seria para uma comunidade e carta seria para uma pessoa. Mas também nós podemos ver, obrigado, nós podemos ver e fazer a seguinte distinção: epístolas gerais, que são também uma forma de nós enxergarmos o estudo das cartas paulinas. As epístolas gerais são epístolas para as igrejas, e as epístolas pessoais ou pastorais, que são relacionadas aos pastores, à pessoa, a uma determinada pessoa, não à comunidade ao qual ele está pertencendo. Então, quando a gente observa as epístolas ou as cartas paulinas, eu não faço distinção, porque segundo o dicionário e a origem, epístola e carta é a mesma coisa, não há distinção entre epístola e carta, né? Epístolas são cartas e cartas são epístolas. Então, o que vai diferenciar é o propósito das cartas. Bem, como nós já falamos aqui algumas vezes, as cartas são para comunicar alguma coisa. Quando nós antigamente usávamos carta, era comunicação. Então Paulo, ele está comunicando alguma coisa às igrejas. Paulo está comunicando alguma coisa a pessoas. Que para nós, como a Bíblia é um livro
que ele é atual, moderno, e ele fala aos nossos corações em todo o tempo, Paulo está falando à igreja, está falando a nós. Algumas cartas de Paulo, depois nós vamos ver, hoje eu vou fazer um panorama, né, das cartas paulinas. Algumas cartas de Paulo, ele mesmo pede para que a sua carta fosse lida em outras igrejas. Às vezes ele manda uma carta para uma determinada igreja, depois fala assim, olha, essa carta leia também na igreja tal, na igreja tal, a gente vai chamar, que essa recomendação de Paulo são cartas circulares. A carta ia por uma igreja e ali ela circulava por um conjunto de igrejas. Porém, com o passar do tempo, todas as cartas de Paulo, até mesmo as pastorais, que ele falou a Timóteo e a Tito, todas as cartas, mesmo as pastorais, passaram a ser cartas circulares. Mandava, né? Por quê? Porque como nós não tínhamos hoje a bênção que temos de ter a Bíblia escrita e já prontinha, ou temos hoje a Bíblia virtual, está no celular, não é? Antigamente as cartas eram transcritas, eram redigidas, então havia lá, a carta chegava e como, dependendo de quem as enviava, Paulo, por exemplo, era uma pessoa importante na igreja, e aí as outras igrejas pediam, vocês receberam carta de Paulo? Manda para a gente. Não vou mandar não. Não vou mandar não, porque a carta é para nós. Mas vou fazer o seguinte, vou fazer uma xerox. Aí mandava para um cara lá fazer a xerox. O que era a xerox, né? O que era a cópia? Aí uma pessoa sentava, pegava a carta, redigia toda a carta e fazia uma duplicação da carta. A outra carta ia, aí daquela igreja fazia uma cópia e assim circulavam pela igreja primitiva, pela igreja do primeiro, segundo século, as cartas escritas e transcritas e redigidas novamente, que circulavam aí e ficavam cada uma fazendo a sua coletânea de cartas. Então era dessa forma que a igreja vivia. Hoje nós temos uma coisa maravilhosa chamada Bíblia. Cada um tem a sua em casa, não é? Cada um tem acesso à sua Bíblia em casa. Mas eu conheço assim algumas histórias de missionários, por exemplo, que em determinados países, aonde a Bíblia, para entrar, ela entra de forma secreta, porque ela não pode ser divulgada, e se as pessoas perceberem que a Bíblia ela está sendo divulgada, as pessoas podem ser até presas, não é? Ou sofrerem alguma reprimenda, alguma repressão, até mesmo do Estado. Então, os missionários, em muitos momentos, o que eles fazem? Eles pegam as poucas Bíblias que eles conseguem levar. Às vezes tem uma comunidade, tem vários grupos, e eles conseguem passar 10 Bíblias de forma oculta, em fundo falso, em malas, enfim. E aquelas Bíblias, quando chegam ao seu destino, o que eles podem fazer? Eles separam a Bíblia. Tem muito missionário que faz isso. Separa a Bíblia, pega assim, tira uma quantidade de versículo, manda para um determinado lugar, rasga a Bíblia, né? Literalmente divide a Bíblia, ou seja, deixa de ser a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um conjunto de livros, o nome Bíblia é isso, um conjunto de livros que estão unidos, fazendo um livro só, isso é Bíblia. Então eles fazem da Bíblia uma biblioteca, levam vários livros, aí fulano, leva para lá, leva para o grupo tal, leva e divide a Bíblia, e aí na verdade eles voltam um pouco a história, parecido com a igreja primitiva. Aí eles estudam lá um livro de Mateus, aí tira lá, leva o livro de Mateus para outro lugar, e o Mateus está com João, manda João para... E eles vão tentando articular uma forma de que todos possam participar de toda a Bíblia, mas dessa forma, cada um tem uma parte da Bíblia, não é? Isso até hoje acontece em países onde há uma rejeição do Evangelho ou uma perseguição ao Evangelho. Mas na época,
era mais uma questão de não ter como fazer diferente. Então a Bíblia era transcrita e enviada. Paulo, nós vimos em Atos dos Apóstolos, Paulo perseguia a igreja, mas em determinado momento, né, ele tem um encontro com o Senhor e a história da vida dele é mudada. Ele passa de perseguir a igreja. Paulo sempre foi um religioso convicto, sempre, mesmo quando ele perseguia a igreja com a maior das boas intenções. Não fica tirando pedra em Paulo. Paulo tinha a maior das boas intenções, ele era um judeu, ele estava ali preservando a essência do judaísmo, de Deus como Senhor, sabe, toda aquela história da soberania de Deus, toda a história do povo hebreu, aquelas histórias que a gente lê e fica maravilhado, era isso que Paulo defendia. E Paulo, então, como o cristianismo, o próprio Jesus, em determinado momento, vai fazer uma repreensão ou uma readequação à lei. Quantas vezes Jesus chamava os fariseus e enquadrava os fariseus, não é? Por quê? Porque, embora eles viessem da tradição judaica, tudo bem, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, dos profetas, mas a interpretação que eles tinham era uma interpretação muito pequena do que Deus desejava. E uma das questões que tanto chamava a atenção de Jesus e tanto chama a atenção de Paulo era a seguinte questão: o evangelho, parece, para nós isso é tão comum, né? Eu já até falei isso aqui em uma aula passada, para nós isso é tão comum, gente, o grande trauma do evangelho para a população da época era que o evangelho era para todos. Isso era horrível, isso era rejeitado, né? Não, peraí, o evangelho não. O evangelho não é para todo, não. Deus não é para qualquer um. Deus é para nós, judeus. Nós é que somos os portadores da divindade e tal, Jerusalém, está tudo conosco. O negócio de evangelho para Fátima, que não é uma judia, né? O evangelho para Marinho, não dá. Essa gente aí tem que ficar fora do evangelho e fora de Deus. Essa era era o grande cisma da igreja, e era isso que Jesus vivia batendo nos discípulos, nos fariseus, porque eles pregavam e falavam toda a sua pureza, mas voltada sempre para o povo judeu. Bem, Paulo, então, quando ele aceita Jesus, tem uma revista que eu li há mais de uns 30 anos atrás, não lembro mais qual foi, ou era a Veja, ou era uma revista de publicação, divulgação nacional. E eu tinha um texto lá que dizia assim: Paulo, o criador do evangelho. Não se espantem não, né? É porque eles estavam trabalhando a revista como Paulo, o articulador teológico do evangelho, né? Porque Jesus vem e ensina para os discípulos. Alguns discípulos entenderam, outros nem tanto. Porque não é fácil de você mudar, não é? Uma imagem social, uma construção da personalidade. Aí, de repente, aquilo muda. Alguns entenderam, outros não. Paulo, ele vai aceitar Jesus. Paulo era um judeu. E quando ele aceita Jesus, ele se distancia por um tempo e ele vai estudar a Bíblia, ele vai se entender, ele vai elaborar todo o conceito teológico, ou melhor,
todo o arcabouço teórico do Evangelho, daquilo que Jesus estava ensinando, embora era muito claro. Paulo vai elaborar isso tudo, e ele vai chegar na igreja e vai começar a falar, a pregar. Porém, Paulo, ele vai pregar o Evangelho circunscrito, a sua pregação é circunscrita ao próprio Império Romano. Paulo não sai do Império Romano. Ora, Paulo viaja pelas regiões ali da Galácia, ora ele vai mais para o Ocidente, ele chega a Roma, Itália e tal. Ora, ele vai mais para o Oriente, ali para o Oriente Próximo. Então, Paulo fica circulando, mas em torno ou dentro do próprio império. Ele tinha um desejo no coração de sair do Império Romano. Essa era a projeção missionária de Paulo, sair do Império Romano, né? Por isso ele escreve a carta aos Romanos. Mas Paulo queria ir para fora do Império Romano. Alguns estudiosos dizem que ele conseguiu, mas outros dizem que não. Ele ficou ali pregando o Evangelho naquela região do Império, que era o maior império, ou a maior região dominada da história, o Império Romano. Bem, Paulo circulava, algumas cartas de Paulo foram igrejas que ele fundou nas suas viagens, outras não. Paulo nem tinha ido. Por exemplo, uma carta que Paulo nunca tinha ido, não conhecia, Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma, nunca tinha ido a Roma. Quando Paulo vai a Roma, ele vai preso, né? Que ele pede, né? Eu tenho cidadania romana, ele foi preso e foi para Roma. Mas fora isso, Paulo não tinha ido a Roma. No entanto, ele escreve a carta aos Romanos. Então, a carta aos Romanos é uma carta que não foi fundada por Paulo, nem fez parte do circuito missionário de Paulo, mas ele escreve a carta aos Romanos. Então, nós vemos que Paulo, ele tinha algumas características muito interessantes, e algumas coisas nós vamos ver hoje. Vamos voltar aqui ao nosso texto. Ponto 331, Epístolas Paulinas. Está na página 22 da nossa apostila. As epístolas paulinas são, sem dúvida, a maior fonte de ensino do Novo Testamento. Toda a doutrina cristã emerge desse conjunto de livros. Obviamente, eles são um complemento aos evangelhos e somam-se às outras obras da Bíblia, enfatizando, portanto, a grande importância desse pequeno grupo de livros para amadurecimento da fé cristã nos corações dos atuais, nossos. Como foi, isso está muito relacionado a Atos, mas nós precisamos entender um pouco o que acontecia nesse contexto para a compreensão das cartas paulinas. A igreja, Jesus, ele não era visto com preocupação pelo Império Romano. Nós vamos ver lá no julgamento de Pilatos, o próprio Herodes dizendo assim, onde eles levam o assunto para Herodes, né, para poder tomar as decisões, ele fala assim, mas o que eu tenho com isso, com esse povo chamado, com os judeus? Bem, vamos entender o romano. O romano, ele permitia que todas as pessoas que viviam sob a sua tutela, conquistados por ele, tivessem a sua liberdade religiosa. Eles poderiam circular no império, mas a perseguição à igreja, ela não vem do Império Romano propriamente. O Império Romano perseguiu a igreja basicamente e oficialmente 3 vezes só.
A primeira perseguição foi por volta do século 65 depois de Cristo, com Nero. Nero foi o primeiro perseguidor, o imperador Nero, foi o primeiro perseguição oficial. Depois daquela primeira perseguição oficial, por quê? Porque houve um fato que aconteceu em Roma, que uma parte da cidade pegou fogo. Aí tem muita história, né? Tem muitas especulações do que aconteceu. Uns dizem que foi o próprio Nero que tacou fogo, mas eu sinceramente não tenho muita razão para crer nisso, devido ao fato de qual a razão dele tacar fogo na cidade. Nero era extravagante, mas não era louco. Então, assim, não tem muito sentido de Nero tacar fogo. Bem, enfim, que seja, né? Que ele tacou fogo. Bem, aconteceu um fato. Roma pegou fogo. Uma parte de Roma pegou fogo. Porém, o imperador, como dirigente geral do império, ele precisava dar o quê? Uma satisfação. Por que pegou fogo? Aí Nero vai usar aí de uma esperteza. Ou, se nós quiséssemos trazer para os dias de hoje, ele vai usar de uma fake news. Na época já tinha fake news, hein? Você vê como é que pode, é um troço antigo isso, não é novo. O que é fake news? Pega um fato real, conta ele meio de não correspondendo à realidade. O fake news nunca é uma mentira total. O fake news, né? A notícia mentirosa, ela tem um fato de verdade, porém contado, como você conta esse fato pode ser mentiroso. Foi isso. Pegou fogo? Pegou. Como é que eu explico isso? Foi falha da administração pública do império, dele? Os soldados não tomaram conta da rua? Pode ser. Aí sabe o que Nero faz? Ele foi esperto aí, né? Ele vai pegar os cristãos como explicação do fogo. Sabe por que ele vai pegar os cristãos? Essa é importante para a gente entender o movimento de Paulo e a gente entender o ambiente em que Paulo estava pregando o Evangelho. Os cristãos não eram bem vistos na sociedade. Poxa, pastor, mas Jesus ensinou coisa boa, os cristãos faziam coisas boas. Eles faziam mesmo. Os cristãos atendiam os mais pobres, os cristãos viviam em comunidade, os cristãos atendiam um ou outro, lembram-se? Vendendo as suas propriedades, cuidando dos outros, atendendo as viúvas. Era gente boa. O cristão era gente boa. Mas por que a sociedade não gostava dos cristãos? São 3 razões. E a gente vai entender. Primeiro, eles achavam que os cristãos, eles eram uma sociedade secreta. Sabe por quê? Lembram-se lá em Atos, como nós estudamos, como é que viviam os convertidos? Dividindo o pão, e a doutrina dos apóstolos, né? E tal, de casa em casa. A reunião dos cristãos eram em casas. Isso chamava a atenção da população. Por quê? Por que não se reúne publicamente nas praças, como era comum, né? As pessoas se reunirem nas praças? Olha, eu vou te falar uma coisa, esse povo está escondendo alguma história aí. Eles estão tramando contra o governo. Esse negócio de reunir em casa, particular, lá pelos cantos e dentro das casas, essa gente está articulando manifestação contra o governo. Estão
Estão planejando alguma coisa. Então, essa questão, por quê? Porque Jesus, olha gente, Jesus desloca o centro religioso. Aonde era o centro religioso? Templo de Jerusalém. Ali era o centro. Jesus fala o quê? O templo de Jerusalém não é mais aquele prédio. O templo é o quê? Sou eu. Ele desloca a confissão religiosa. Ele desloca a posição de culto. Eu não preciso mais ir no templo, eu posso fazer isso na minha casa, na comunhão, na minha casa. Eu não preciso mais ir no templo fazer isso. Embora Jesus não tivesse negando o templo, Jesus vai ao templo várias vezes no seu ministério, não estava negando as sinagogas, porque as sinagogas eram uma forma de representação do templo, mas não sendo no templo, em outros lugares, isso era sinagoga. Então, quando a gente vai ver Jesus indo às sinagogas, indo no templo, então, mas ele dizendo, gente, olha, o mais importante é o seu coração. Isso é muito novo para a época, porque as pessoas não entendiam isso. As pessoas, para servir a Zeus, para servir a Afrodite, para servir a outros deuses, eles precisavam ir ao templo. Não tinha jeito, você não podia fazer isso em casa, você tinha que ir no templo. E Jesus diz assim, o templo pode ser? Pode, mas o mais importante é o seu coração. E a igreja, então, os cristãos começaram a, entendendo isso, iam para suas casas. Isso foi uma coisa que chamou a atenção da sociedade, como do império, né? Esse povo está estranho. Outra coisa que vocês vão até achar gozado, que a sociedade não entendia, que eles achavam que os cristãos comiam pessoas. Antropofagia. Eles reuniam em casa para comer pessoas. Isso circulava na sociedade, era um povo meio assustado. Por que, gente, que vocês acham que eles tinham essa percepção de que os cristãos comiam gente? Por causa da ceia. E beber o meu sangue não é digno de mim. Caramba, essa gente se reúne em casa, não vai para o templo e ainda come gente. Entenderam? A sociedade, os cristãos entendiam isso. Os cristãos entendiam que ele estava simbolicamente falando do corpo do Senhor. Mas até quando Jesus, ele ensina a respeito da ceia, o que acontece com o povo que estava seguindo? Aqueles que estavam próximos dele, o que acontece quando Jesus ensina a ceia? Quando ele fala só, se não comer do meu corpo, beber do meu sangue, começam a se retirar. E Jesus, essa história aí não é comigo não. Chega ao ponto em que ele vai perguntar aos seus próprios discípulos, e vós, não vai embora também? Não foi nessa hora que Jesus inquire os seus discípulos, vocês não querem ir embora também não? Foi exatamente quando Jesus fala sobre comer a carne e beber o seu sangue. O pessoal, foi embora. Aí eles falam aquela, né, da onde eu posso receber o ensinamento, da onde, né, aquela frase, né, quem tem e detém a palavra da vida eterna. Então, alguns discípulos, nem os discípulos entenderam isso. Depois, na igreja, eles já estavam entendendo isso, que a ceia era uma cerimônia, que comia o pão e tal, o cálice, mas essa ideia de comer e beber o sangue, para quem não é da igreja, que está lá fora, isso para a sociedade da época, tá? Pensava assim, essa gente não presta, esse negócio, essa nova religião que está surgindo aí, isso é uma seita perigosa, sabe? Não deixavam as crianças se aproximarem dos cristãos, porque eles achavam principalmente que comiam as crianças, e tal, e tal, e tal. Outra coisa, vocês vão achar até
interessante isso, né? Eles achavam que a igreja, esses cristãos, além de se reunir em casa e conspirar, fazer coisas ocultas, além de comer gente, eles ainda eram o termo não é pedófilo, não. Eram immorais, porque eles se relacionavam entre si com mãe com o pai com o filho. Da onde vem essa ideia dessa imoralidade na igreja? Não. Relações incestuosas. Da onde vem essa ideia? Agora já complicou mais, né? A antropofagia a gente já teve na mente melhor. Sabe por quê? Eu chegava assim, falava assim: Fátima, minha irmã Fátima, só que ela é minha esposa. Então, peraí, tem alguma coisa esquisita nisso aí. Eu estou me relacionando intimamente com minha irmã. Essa ideia de que nós nos tratamos irmãos, não é? E dentro da relação familiar, meu filho é meu irmão. Poxa, sabe? Então essa relação de nos tratarmos todos iguais como irmãos, isso trazia na mente das pessoas um pensamento deturpado a respeito da igreja. E essa gente, olha, é tudo ruim. Essa gente conspira contra o império, essa gente come criança, come gente, e essa gente ainda tem uma vida moral péssima. Era imoral, não é? Esses três fatores levavam a sociedade, que não eram os cristãos, o pessoal de fora, a uma percepção errada da igreja. Aí vocês vão falar assim: puxa vida, mas na época antiga, né? Quando eu fiz a minha monografia de sociologia, e eu estava tratando sobre o processo de laicização do Brasil no Primeiro Império, eu li diversos jornais na época de 1890, 1880, até 1895, mais ou menos, eu li diversos jornais. E quando a igreja protestante chegou no Brasil, eles achavam exatamente isso que o Império Romano achava. Eles achavam que a igreja cristã, a igreja católica não, porque ela era a religião oficial do Império Romano. Mas os cristãos que vinham da reforma, os reformados, eles também tinham práticas. E surgiu, olha bem, tem jornal falando sobre isso, surgiu um comentário de que os crentes, eles usavam calça e um sapato, diziam que o sapato do crente era grande. Isso é tudo fake news, hein? 1800 e pouco, hein? Que o sapato do crente era grande, aquele que era cristão tinha um sapato grande, não sei, sabe por quê? Porque ele, daqui para baixo do crente era bode, e ali ele adaptava o sapato à perna de bode, o pé de bode. Isso foi agora, 1890, pega os jornais da época, vocês abram lá, Biblioteca Nacional, arquivo digital da Biblioteca Nacional, aí vocês abram lá, jornais, aí vai abrir, periódicos, né? Jornais, periódicos, vocês vão abrir diversos jornais. Vocês podem até procurar por tema, vocês botam lá em cima, né? Igreja ou protestante, aí vai abrir as colunas dos jornais que falam sobre protestantismo. Aí ali vocês vão ler. É disponível. Qualquer internet, você abre lá, Biblioteca Nacional, periódicos,
digitalizados. Vocês vão achar da época, bota a época, 1850 a 1920, e vocês vão ver todos os jornais da época relacionados ao cristianismo. Vocês vão ver, fala lá nos jornais sobre Calley, fala sobre tudo isso. Então, vocês vejam que essa ideia de mentir sobre a igreja não é da época do Império, sabe, até os dias de hoje. Vocês vão ver coisas acontecendo e comentando sobre o cristianismo há 200 e poucos anos atrás. Bem, então, é nesse ambiente que Paulo está pregando o Evangelho. E aí nós vamos ver aqui. Oi? Então, vocês vejam, se a dificuldade hoje existe. Tem gente que não acredita na Trindade. Eu só creio em Deus. Tem gente que só crê em Deus hoje, não acredita que tem pai, que tem filho, tem filho. Perfeito. Em 2 Timóteo 2,2, que o Glaucio, você leu, foi 2 Timóteo, né? 2, 3, né? Em 2,2, Paulo vai orientar a igreja, a Timóteo, que estava em Éfeso. Tito está em Creta, Paulo está em Éfeso. Ele diz assim: transmite a homens fiéis e a também idôneos para instruir a outros. Paulo tinha um programa de evangelismo. Ele não era um missionário que ele resolvia as coisas todas e trazia para si a responsabilidade de tudo. Isso aqui Paulo está ensinando a Timóteo como se deve proceder. O que nós estamos fazendo aqui hoje, o intuito de quando nós estamos escola dominical, bíblica dominical, aprendendo a Bíblia, é para quê? É para aprender? Não, exatamente. Quando Paulo fala aqui, a função da igreja, a função do missionário, a função do pastor é transmitir autonomia à igreja para a pregação do evangelho. Porque se ficar circunscrito somente à figura pastoral, se o pastor sair para fazer, fez. Se não sair, não fez. Se eu tenho tempo para ir ali, eu vou. Se eu não tenho, não vou. Mas vocês sabem o que tem que fazer, mas não precisa fazer. Se for só para conhecimento, a igreja ainda estava mais ou menos umas 300 igrejas, talvez, circunscritas ao Oriente Próximo, lá e à Europa. E olhe lá, se não tinha acabado. Mas Paulo vai transmitir para nós o que Jesus, na verdade, ensinava. Olha, não adianta eu saber, a minha função é que vocês saibam. Não adianta eu desejar, a minha função é fazer com que vocês desejem. É isso que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, transmite o evangelho a homens idôneos, mas para que eles possam aprender e transmitir a outros. Amanhã, quando alguém perguntar a vocês assim, vem cá, como é que foi as cartas de Paulo? Vocês têm um monte de coisa para falar já, hein? Não é? Qual era o ambiente, o que ele fez, como é que ele saiu. Se falar sobre Atos, nós aprendemos tanto sobre Atos aqui. Quando falar sobre os evangelhos, nós aprendemos. Qual a função de você aprender, Marinho? Fala. Praticar. Transmitir a outros. Sermos discípulos que fazem discípulos. É isso que é a essência da igreja e por isso nós estamos reunidos aqui. Não é para uma satisfação minha própria, não é para somente o meu crescimento espiritual. Fala, Almenda. Mas aí também fala aqui, para eu poder transmitir, eu tenho que você ficar na fé, na graça. Sim. Me revestir de conhecimento para eu saber transmitir.
Perfeito. São as duas bases que Paulo ensina a Timóteo. Primeiro ele fala o quê? Timóteo, se aperfeiçoa, aprende, oração, leitura, fica com Deus, busca a presença do Senhor, seja um homem fiel diante do Senhor. Primeiro ele, fortalecimento pessoal. Depois ele fala assim, mas não fica só nisso não, transmite para os outros, para que os outros possam transmitir e ser, sabe o quê? Uma cascata. Ou como nós falamos na matemática, o que é isso? E agora enrolou, hein? Uma multiplicação, mas está dentro da multiplicação uma coisa chamada progressão geométrica, né? Que tem a progressão aritmética, né? E a progressão geométrica, né? A progressão geométrica... Fui longe, né? Isso é lá na época da progressão geométrica. Se eu transmito, um transmitindo para um grupo. Se cada um de vocês transmitir para os seus grupos, se esses grupos transmitirem para outro grupo, se a gente fizesse o que a Bíblia ensina, o mundo já seria evangelizado. É que a gente é teimoso. Fala, a gente é teimoso. Mas se a gente fizer o que Jesus está ensinando, não precisa de internet, não precisa de transmissão de live, não precisa de nada disso. É só fazer o que a Bíblia ensina, a igreja alcança proporções inigualáveis, ok? Bom, então vamos lá. Vamos aqui, voltando da apostila, para a gente fazer o nosso encerramento. Eu vou pegar aqui alguns temas das epístolas. Semana que vem, nós vamos entrar nas epístolas e fazendo uma passagem pelas epístolas, tá? Então, lá na página 25 diz assim: nas epístolas, Paulo se dirigiu com ênfase à Igreja de Cristo em sua coletividade. Ele nos ensinou a ser igreja, sua mensagem permeou temas importantes, como, por exemplo, os dons do Espírito. A gente observa aqui algumas extrações de todo o conteúdo de Paulo, que a gente vai observar assim, olha... Se nós somos, e eu falei, vocês têm possibilidade de pregar e serem multiplicadores do Evangelho, por quê? Porque Deus lhes deu dons para isso. E aí, quem achou aí, abre 1 Coríntios 12. Na verdade, é 12:1, eu acho, né? Está 12:14, mas abre lá, vamos ver. Mas então é o 14:1 mesmo. Leia. Isso. Isso, na sua versão, né? 14:1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, né? Então, procurar os dons. Paulo, ele sempre traz essa mensagem de buscar os seus dons. Por quê? Porque quando ele fala a respeito de dons, ele diz que os dons são para quê? Edificação da igreja. Para que nós possamos, como igreja, fazermos a obra do Senhor. Então, uma das mensagens de Paulo é exatamente a busca dos dons. E aí ele diz assim, aí é Atos, eu não vou fazer a relação de Atos não. A necessidade da pregação aos gentios, olha como é que é isso interessante, leiam lá, Gálatas 1, 6-9. Seis a 9. Quem achou pode ler, bem bonito. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro senão
Isso. Isso, anátema quer dizer excluído, né? Separado, não dê importância. Então, que Paulo, ele fala aqui a respeito da necessidade da pregação do evangelho aqui, a igreja dos Gálatas, que era uma igreja gentílica. E Paulo fala muito a respeito dessa questão de abrir, e lá em Atos vai ter aquela grande discussão, né? Que ele pregava o evangelho e as pessoas chamaram Paulo para, por que você está pregando aos gentios? Né? Ou seja, aos que não são judeus. E Paulo, ele é chamado para os gentios, ele entende que o seu ministério é para os gentios. Porém, a gente vai observar que Pedro foi vocacionado aos gentios também, lá em Atos dos Apóstolos, né? Lembram-se daquela visão que Pedro tem de um lençol? A visão de Pedro, né? Acho que é Atos 10, eu acho. Ele tem uma visão onde tem um lençol que desce, aí tem um monte de bicho, que são animais impuros. Ele fala assim, não, mas eu não como, eu não vou comer. Engraçado que ele estava ali, ele foi para o eirado, porque ele estava se preparando para o almoço, né? Ele estava com fome, né? E ele foi para lá orar e tal, né? Em cima da casa, que é o eirado é em cima, né? Ele foi subir no telhado da casa e tal para orar e para se preparar para o almoço. Aí ele tem uma visão, uma êxtase, e naquela êxtase desce um lençol sobre ele e diz assim, olha, pega ali e come. E aí ele tem um monte de bicho, né? Que eu não vou falar o nome aqui, que senão a gente fica arrepiado, né? Mas cobra, lagarto, papagaio, tudo estava ali naquele cesto. E ele falou, não vou comer o que esses animais impuros. Aí nessa visão diz assim, não são impuros aquilo que Deus santificou, não é? Ele não está falando de comida ali, ele está falando sobre pessoas. E depois ele vai à casa, se eu não estou enganado, de Cornélio, e ali naquela casa ele é convidado a ensinar e a pregar aos gentios, né? Então Pedro ele é convocado antes de Paulo a estar indo para os gentios, já como líder da igreja, abrindo o pensamento para todos. A igreja, o evangelho é para todos. E Paulo, então, ele continua seguindo esses propósitos. O evangelho é para todos. Paulo sempre, Gálatas, espera aí, agora que eu não sei qual é a referência, qual é a melhor, eu acho que se é Colossenses, abram lá em Colossenses 1, 5 a 6, para ver se essa aqui é a melhor. Pode ser. Colossenses 1, 5 e 6. Quem achou aí? Bem bonito. Amém. Então, isso aí, Paulo, ele sempre ratifica a presença de Deus. Deus que me enviou, Deus é que é o Senhor, Deus, ele fala de Jesus, ele fala também a respeito da crucificação. A crucificação que Paulo se refere é o Cordeiro Pascal. Paulo faz essa relação da cruz com o Cordeiro, e isso é importante para o povo judeu entender e para os outros, mas Paulo, quando faz a relação da cruz com o Cordeiro, ele está falando também ao judeu. Então Paulo, nas suas viagens missionárias, ele não exclui o judeu, ele soma o judeu,
ele fala ao judeu e somos gentil. É para todos. E ele usa também meios e métodos para que o judeu entendesse. Quando ele faz a relação do cordeiro pascal com a cruz, com o sacrifício, ali ele faz a relação para o judeu entender, que era a Páscoa. Então Paulo, ele faz questão de mostrar a Jesus e a cruz, ele faz questão de mostrar que Deus é o Senhor, justamente para sair do estigma de que essa nova religião não está relacionada com Deus. Sabe aquela coisa que eu falei com vocês? Olha, o pessoal está achando que isso aí é uma comunidade estranha, avessa, que faz coisas indecentes e tal. Paulo está falando assim, não é nada disso. Nós somos de Deus, aquele mesmo Deus, criador do céu e da terra, aquele mesmo Deus que livrou o povo de Israel da escravidão do Egito, através da morte pascal. É esse Deus que nós pregamos. Ele faz essa relação para tirar do meio das pessoas aquele estigma que estava sendo divulgado no meio da igreja. Uma das lutas de Paulo, que ele tanto vai fazer também nas suas cartas, é sobre pregadores itinerantes, aproveitadores do evangelho. Isso era terrível. Parece que ele está falando para nós hoje, né? Que continuam os aproveitadores do evangelho pelo mundo afora, cada vez querendo mais ganho financeiro com o evangelho. Vendilhões do templo, que Jesus tanto combateu e Paulo também vem tanto combater, né? E a última coisa que a gente quer tratar aqui, depois nós vamos entrar semana que vem, que eu quero encerrar, justamente lendo as cartas e lendo cada conteúdo, 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 18, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que estão mortos, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo falava muito de esperança, falava muito de que a nossa vida, como Jesus também nos fala tanto, né? Mas Paulo vai enfatizar bastante que a nossa vida não se resume a esta terra, né? A esperança que Paulo coloca no coração da igreja é a respeito da volta de Jesus. É a única promessa que falta ainda acontecer das promessas de Deus para o homem. É a volta do Senhor Jesus. Todas as outras já se cumpriram. Agora, a volta dele ainda não se cumpriu. E aí Paulo, ele mantém viva essa esperança da volta de Jesus para a igreja do Senhor. Isso é uma tônica em todas as cartas de Paulo, ou quase todas. Paulo sempre trazendo à memória essa esperança do porvir, ok? A carta à igreja de Tessalônica, Paulo fala muito a respeito da volta de Jesus. Gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Isso é só uma introdução, né? Só uma introdução das cartas paulinas. Semana que vem nós vamos entrar nas cartas e aí a gente vai ver assim um pouquinho, rapidamente, cada conteúdo das cartas, para a gente ter um entendimento geral. Nós não vamos estudar as cartas profundamente, porque a gente levaria, não que não merecesse um estudo, mas como
foi feito em Atos, como foi feito nos Evangelhos, como foi feito. A gente fez uma passagem, né? Então a gente vai um panorama, obrigado. O próprio termo do nosso estudo é panorama, né? Mas se esse estudo do panorama servir para que você se desperte de estudar mais, de despertar interesse, entender melhor a Bíblia, já está válido todo o esforço, o empenho de nós fazermos assim um panorama, tá bom? Então nós vamos hoje ficar por aqui, semana que vem eu trago o notebook, prometo, e aí a gente vai conseguir fazer um estudo melhor, né? Hoje foi meio improviso assim, mas acho que deu tudo certo, né? Pois bem, nós queremos comunicar à igreja algumas coisas, né? Já falei sobre o falecimento da irmã Teresa. Nós queremos comunicar à igreja que nós já compramos a TV já foi comprada. Queremos comunicar à igreja também que Deus é fantástico, né? Aquela coisa que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, não é história não, viu? É verdade, não é falta de adjetivo, né? Nós ganhamos a televisão, né? Foi doada a televisão para nós. A pessoa que doou pediu encarecidamente para que não fosse citado, né? Então a gente vai, claro, atender, né? Mas foi doada a televisão para nós, então eu agradeço a Deus, né? A disponibilidade, né? Desses irmãos, na verdade, que doaram, dessa família, né? Que doou, e a televisão já se encontra. O Ronaldo ontem comigo, né, Ronaldo? Nós fizemos, exageradamente, né? Uma Via Cruz, né? Longe disso, a Via Cruz foi tremenda, né? Mas assim, foi muito difícil da gente comprar, viu? A gente tinha o dinheiro para comprar e não conseguíamos comprar a televisão. Foi uma luta, né, Ronaldo? Mas até que Ronaldo tem uma ideia assim, iluminada pelo Espírito Santo, e ele falou, não, vamos na loja, vamos esquecer esse negócio de internet, porque esse negócio aqui é muito bom, mas não funciona. Tem hora que não vai. Chegava no final e falava assim, não vou vender não. Não, mas eu quero comprar, gente, por favor, eu vou pagar à vista. Não quero vender para vocês não. Assim mesmo. E a gente, né, Ronaldo, e a gente ficava preso ali. Aí, não vou comprar no meu nome. Ah, você é o pastor da igreja, também não vendo não. Ah, então o Ronaldo vai comprar no nome dele. Ronaldo? Esse é da igreja também, não vou vender não. Gozado, né, Ronaldo? A gente queria fazer a compra, não conseguia fazer a compra, né? Mas aí fomos na loja, fomos atendidos por um cristão, que ficou até de vir à igreja, para conhecer aqui a igreja. Fomos atendidos por um cristão e tudo, e compramos a televisão. Então, louva a Deus por isso. Outra coisa é que eu quero passar para a igreja, né? Para a gente entender quando a gente faz as coisas, né? Eu acho que quando a gente coloca o coração e o carinho e o amor na frente, as coisas andam. Nós ontem fizemos o bazar. O bazar não é realizado ontem. O bazar é realizado o tempo todo. A gente recebe doações e tal. A doação que você faz à igreja é extremamente importante. O bazar, a gente manda dinheiro para fora, para os missionários. Nós somos uma das poucas igrejas que entende que missionário merece 13º. Nós mandamos, em dezembro, a oferta dobrada para todos os missionários. Eles ficam até surpresos, às vezes, poxa, a igreja de vocês é a única que manda dobrado em dezembro, né? As outras já mandam oferta, já está bom. Agora eu vou falar para vocês, eu não gosto muito de falar os valores, né? Mas ontem, eu até brinquei, né? Aqui na frente, eu falei assim, já é Natal no bazar missionário, né? Da Líder Magazine, né? Já é Natal no bazar missionário. Ontem, olha, Rosane, Deus é gente. Deus, né? Deus foi gente. Deu tanta gente que a gente fez quase R$1.000 de bazar. Agora vocês imaginam você fazer R$1.000 de bazar
com 2, 3 reais por peça. Calcula aí, quantas peças foram vendidas ontem? Sei muito mais, bota lá o cartazinho na frente lá, e não parava de entrar gente, quase que sai briga, quase saiu briga. Uma lá pegou o sapato, a outra quis pegar o sapato e disse que o sapato foi ela que pegou, mas não separou, botou na mesa. Não foi assim? Não, mas ela pegou meu sapato. Não, eu peguei não, o sapato estava ali. Não, mas estava ali porque eu separei. Não, mas não tinha nome, eu peguei. Aí eu, meu Jesus, eu fiquei ali na porta, disse, não tem confusão não, por favor, a gente ora antes, né, presbítero, para que tudo concorra na página. Daqui a pouco ela fala assim, não tem problema não, fica com o meu sapato mesmo. Aí, depois ela me chamou no canto e falou assim, era meu mesmo, pastor, eu que peguei o sapato. Não, irmã, tem outro ali, não quer não? Ela foi lá, não tinha visto. Fui lá olhar, o sapato número maior. Aí, não, achou outro. Então, glória a Deus, ficou tudo bem, aí acabou tudo bem, mas quase que deu briga, disputa, eu quero esse, eu pego aquele, pego o primeiro, é muito legal, sabe, e eu acho o bazar bacana, porque ajuda a igreja, porque ajuda os missionários, ajuda as pessoas. Fátima ainda falou assim, filho, é época de Natal, tem muita gente que vem, compra, depois pega um pacotinho, embrulha, presente de Natal, comprado no bazar da igreja. Tem gente que faz enxoval próprio. Então, assim, o bazar ontem foi muito legal. Não que os outros não sejam, eu só estou comentando aqui, né? Quase R$1.000 que a gente vendeu, né? Acho que foi 1.000, né? Porque eu mesmo peguei um terno para mim e ainda não paguei. Então, ainda vou vestir para ver se dá, né? Um terno, né? Que eu vou ver se dá em mim direitinho, que de repente a pessoa é maior, né? Aí não cabe. Mas eu vou experimentar, ainda vou, o Gandrão, né? 1.000? Não, 700 não. É R$1.000, aí arredonda para 1.000, né? Então, eu louvo a Deus, né? Pelo bazar, foi bênção. Doe, ajude, né? A irmã Veni, a irmã Alminda, todos os outros, né? Vem e tal, a irmã Diaconisa Lúcia e tal, vem, separa aquilo, separa tudo, guarda por nome e tal, é tudo organizadinho. Vem também ajudar a gente no bazar, mesmo você jovem e tudo, vem, faz, é bom para nós que participamos e é bom para a igreja. O presbítero Moacir pegou um ventilador, né, presbítero? Estava meio coisinha, pintou o ventiladorzinho todo, arrumou, vendeu ontem o ventilador, né? Amém. Sim. Amém. A gente agradece, né? E vai chegar aí mais doações, não é? E no próximo bazar vai ser ainda melhor, não é? Em nome de Jesus. Eu agradeço, a igreja agradece a doação, né? Que a filha Ana está fazendo em nome da irmã Tereza. E agora, daqui para o fim do ano, nós vamos começar com algumas obras, fazer aqui algumas coisas, orem por isso, né? A obra basicamente é mais troca de telha, mas a gente vai trocar telha aqui, depois nós vamos pintar a igreja toda, então orem por isso, e pela programação de fim de ano também, esteja orando, né? Que nós temos aí uma programação a cumprir. Irmãos, está chegando aí a Sara, né? Jaqueline está ali, o Nelson. Eu vou fazer uma recomendação já a algumas pessoas, ou a todos. Não pode beijar, não pode pegar, não pode abraçar. Não, Minda, não pode. Segura o Minda aí. Não, tô banho de álcool. Não pode abraçar, não pode falar pertinho, mas que menininha bonitinha. Não pode,
tá bom? A gente só a gente só aprecia, olha assim, que legal, tá bom? Para todos, hein? Não é só para Alminda, não. Alminda precisa de mais cuidados, né? Precisa de mais cuidado, mas é para todos, tá bom? Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Queridos, nós vamos encerrar o culto de hoje. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ana, né? Vai ficar com a gente ainda até o início do mês, até dia 1º. Dia 2 está indo para Aracaju. Deus abençoe, né? Eu sei que é um momento difícil, não é fácil não, mas que o Espírito Santo possa consolar. E nós vamos, nesse momento final da oração, nós vamos ficar de pé e vamos orar também pela Ana, né? A mãe de Thelma. Não tirou sua oferta, né, hoje, né? Hã? Vamos tirar? Então vamos tirar a oferta e depois da oferta a gente ora encerrando, tá? Vamos ficar de pé? Vamos cantar um hino e depois do cântico a gente tira a oferta. Os que confiam no Senhor. Vamos cantar essa canção? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Amém. Glória a Deus. Vamos orar?
Reunião da União Feminina no próximo domingo. Que horas? 5h30. Então está marcado, o remarcado, né? Que seria hoje, foi remarcado. Para domingo que vem, próximo. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela alegria que o Senhor coloca em nossos corações nesta manhã. Todos nós, Senhor Deus, embora alegres e felizes contigo e com a tua presença, mas também, Senhor Deus, com o coração triste pela partida da irmã Teresa, da tua filha. Mas como a tua palavra mesmo nos ensina, o Senhor se alegra com a morte dos justos. Portanto, a irmã Teresa está contigo no céu e alegra o nosso coração por sabermos disso. Logo, logo, em tempo oportuno, nós também estaremos aí, todos juntos. Ó Deus, que o Senhor console a família, a Ana, o Luiz e a família da irmã Teresa, Senhor, nesse momento de luto. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a Ana, a mãe da irmã Thelma, que está internada, Senhor Deus, está na CTI, Pai Santo. Ó Deus, cuida dela, Pai, já em idade avançada, Senhor Deus, a glicose está alta, Pai Santo. Ó Deus, controla, Senhor Deus, todo o seu organismo, ó Pai, controla, Senhor Deus, a liberação, Senhor Deus, da glicose, Pai, para que ela possa retornar à sua casa, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dela, cuidando dos médicos, cuidando da família, cuidando, Senhor Deus, de todos os que a cercam, Pai Santo, para que nós venhamos, confiando em Ti, aguardar as Tuas providências, Senhor. Ó Pai, nós também Te rogamos nesta hora, nesta manhã, pela Evânia, Senhor Deus, filha Tua, Pai, conhecida da Tua igreja, já foi membro desta casa. Ó Deus, visita a Tua serva, Pai, está, Senhor Deus, passando momentos difíceis de enfermidade, está com câncer, Senhor. Ó Deus, talvez até alguns médicos e para alguns homens, Senhor Deus, talvez nem haja muita solução, mas nós cremos num Deus que soluciona aquilo que nós não podemos fazer. Portanto, nós entregamos a Evânia em Tuas mãos, para que o Senhor esteja tão somente fazendo aquilo ao qual o Senhor já determinou no alto trono do céu. Ó Deus, mas cuida dela, Senhor, consola, afofa, Senhor Deus, o seu leito nesse momento de dor, ó Pai, acalanta a família, Senhor Deus, consola os nossos corações para entendermos os Teus propósitos, ó Pai, mas o nosso pedido é que a Tua serva, Evânia, possa se levantar curada, Senhor Deus, desta enfermidade, em nome do Teu Filho Jesus. Ó Deus, fica conosco, Pai, nos traga logo mais à noite, às 19 horas, para o culto de louvor e adoração. Te agradeço, Senhor Deus, pela TV que pudemos comprar. Te agradeço, Senhor Deus, pelo bazar que foi feito ontem, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por cada integrante do bazar que veio aqui trabalhar, por cada um que orou pelo bazar, Senhor Deus, por cada um que trouxe uma peça de roupa ou alguma coisa para estar aqui sendo proporcionado para venda no bazar, ó Deus. Abençoa os nossos missionários, ó Deus, que nós aqui ajudamos a sustentar. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que nós vamos ainda abraçar, Pai Santo, porque, ó Pai, o Senhor sempre quer que nós venhamos a fazer mais e melhor diante de Ti. Ó Deus, que nós possamos ainda ampliar a nossa visão missionária e abraçar mais campos missionários para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, eu Te louvo, ó Deus, pela vida do Nelson, da Jaqueline e da Sara, que já puderam vir à Tua casa nesta manhã. Que o Senhor os abençoe. Abençoe, Senhor Deus, a pequena Sara, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a Jaqueline, o Nelson. Ó Deus, que eles possam saber, e eles vão saber, ó Pai, ser guiados pelo Teu Espírito para ensinar a pequena Sara nos Teus caminhos, ó Deus. Continua conosco, ó Pai, falando aos nossos corações, que nós, em tudo que venhamos a aprender aqui na Tua casa, nós possamos, ó Deus, transbordar de nós mesmos para outros, ó Pai, para que outros possam ensinar a outros, que assim fazendo, como o Teu servo Paulo ensinou a Timóteo, Senhor Deus, o Seu filho amado. Orienta-nos em tudo, fica conosco, Senhor Deus, livra-nos de todo o mal, é a nossa oração que Te fazemos, em nome dEle, Jesus Cristo, amém. Deus os abençoe.